Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Virgílio Guedes e agora nós vamos observar, os conteúdos aí da nossa aula 28, que traz aí para a gente a revisão e a avaliação. Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Nessa aula, nós vamos aproveitar para resgatar alguns dos conteúdos que nós já estudamos, fazer aí uma revisão desses principais conteúdos, certo? E como a gente já pôde observar, nós estudamos ali sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, a gente vai aproveitar para reforçar aí o nosso conteúdo, onde a gente observa, então, na nossa primeira imagem, a definição. O que são esses ciclos biogeoquímicos? São processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio ambiente. Então, como a gente está observando ali, esses processos, esses ciclos, são fundamentais para que esses elementos químicos eles possam estar disponíveis aí na atmosfera, na verdade, na natureza, para que aconteça aí essa reciclagem. Todos os seres vivos eles vão precisar desses elementos químicos para a manutenção ali da sua vida, da sua existência no planeta. Esses elementos aí a gente pode ter, seja o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e até mesmo a água, onde a gente também vai relembrar o ciclo da água, o ciclo hidrológico, tá bom? Então a gente já inicia aí relembrando o nosso ciclo da água, que ele garante a circulação da água pelo meio físico e pelos seres vivos, garantindo o movimento contínuo dessa substância. Então, sempre que a gente falar em ciclo, a gente tem aí esse movimento contínuo, essa circulação desse elemento, que aqui no caso é a água, pelo meio físico e pelos seres vivos. Esse processo ele depende da luz solar, que garante que a água evapore, dando início ao ciclo. Nessa imagem, você está observando ali uma região onde nós temos uma vegetação ali em volta, e você tem ali provavelmente um rio. E aí, como a gente está observando, esse ciclo ele vai dar início com a evaporação da água. Então, olha só, nessa região aí, nós temos a incidência de raios solares, e essa luz solar vai permitir ali que a temperatura aumente, e a água, devido a essas altas temperaturas, ela vai evaporar. Então, a gente vai ter aí a evaporação da água desses rios. Então, a gente tem o início do ciclo. Essa água ela vai para a atmosfera na forma de vapor de água, depois ela pode voltar para a Terra na forma de chuva. Então, a gente observa aí esse ciclo, essa circulação aí da água na natureza, tá bom? Também a gente tem a alternância dos estados físicos da água. A gente tem ali a forma líquida, depois ela vai evaporar na forma gasosa, e depois ela retorna à sua forma líquida. A gente tem, então, uma alternância ali nos seus estados físicos. Na outra imagem, a gente observa um pouco mais ali um esquema do ciclo hidrológico. E ele ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e também pelo meio ambiente. Então é importante sempre a gente relembrar que quando a gente está falando ali de seres vivos, a gente não está falando somente de animais, a gente tem também os vegetais, certo? E olha só, nessa imagem nós vamos ter ali algumas representações de algumas das etapas ali desse ciclo da água. Primeiro, sempre é importante a gente destacar a presença da energia luminosa, a energia do Sol, que vai fazer com que essas temperaturas ali se elevem. E aí o que acontece? A água daquele rio ela vai evaporar, então ela vai subir ali para a atmosfera na forma de vapor de água. E ela vai se concentrar, ela vai se condensar na forma das nuvens. Sempre que a gente observar uma nuvem, a gente já sabe que nós temos ali vapor de água condensado. Quando essa nuvem está bastante cheia de vapor de água, quando ela está carregada, aquelas nuvens escuras, cinzas, que a gente já sabe que vai chover, a gente observa uma outra etapa, que é a precipitação, que é justamente quando essa água retorna para o solo, retorna ali para a terra, na forma líquida, que é a chuva que a gente conhece. Então, a gente tem ali a precipitação. A gente também tem uma outra etapa, que vai levar vapor de água para a atmosfera, que é pela transpiração ali dos seres vivos. Como você observa aí na imagem, a gente tem uma seta ali bem no meio, observa que ela está saindo daquela árvore,
Então, essa árvore, através de processos ali, ela vai liberar também esse vapor de água para a atmosfera, que é justamente essa etapa da transpiração, certo? Contribui ali para que essa água também, esse vapor de água, fique condensado e depois caia na forma de chuva. Então, você observa ali que a gente tem um ciclo, né, uma movimentação aí dessa água. Vamos ver com mais detalhes aí na sequência, um pouco mais de informações sobre as etapas do ciclo da água. Então, olha aí, nós temos a evaporação, ou seja, o estado líquido para o gasoso. A gente tem uma mudança aí nesses estados físicos da água, certo? A água que estava na forma líquida lá no rio, ela vai evaporar para o estado gasoso, que é o vapor da água. Temos também aí a evapotranspiração, que é a perda de água pelo solo e pelas plantas, tá? Esse processo vai acontecer ali quando essa água vai evaporar, né, seja vindo ali do solo ou das plantas, que a gente chama de transpiração, como a gente viu na imagem, ou também de evapotranspiração. Na sequência, a gente observa aí uma outra etapa do ciclo da água, que é a condensação. Nesse caso, a gente observa ali o estado de vapor para o líquido, né, que é a formação das nuvens. Em locais frios, essas gotículas podem solidificar-se e dar origem à neve ou ao granizo, né? Então, a condensação lá que a gente observou, aquele vapor que se acumulou ali na atmosfera, ele vai se transformar, ele vai passar do vapor para o líquido, né? Ali na nuvem, como a gente observa. E nos locais, e aí depois eles caem na forma de chuva, como a gente já observou, né? Só que em locais frios, essas gotinhas ali, elas vão se solidificar e podem formar a neve ou o granizo, como a gente está visualizando. Aí na imagem, então, é comum em algumas regiões chover granizo ou até mesmo nevar, né? Justamente porque naquelas regiões são muito frias, né? As temperaturas são bem mais baixas. E aí, como a gente pode observar, então, nessa imagem, essas bolinhas aí branquinhas que vocês estão observando, é o granizo, certo? Nada mais é do que gelo, que é aquela forma mais sólida da água. A outra etapa que a gente observa é a precipitação. Ao iniciar a chuva, a água começa a retornar para a superfície terrestre, né? Então, como a gente está observando ali, nessa imagem, uma região ali de floresta, por exemplo, né? Está chovendo bastante, ou seja, aquela água, né, ela começa a retornar ali para a terra, né? Ela retorna para a superfície terrestre na forma de chuva. Nós já temos aí essa forma líquida, que é o que nós conhecemos ali como a precipitação, ok? Na sequência, a gente observa aí a infiltração. Nesse caso, olha só, pode atingir rios, lagos e oceanos, também infiltrar-se no solo e nas rochas, ou pode ser impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação. Então, essa água ali, olha como a gente está observando, né? Infiltrada ali no solo ou na rocha, nas rochas, por exemplo. E elas ficam impedidas de voltar à superfície terrestre ali pela vegetação, como a gente está observando, tá bom? Então, para reforçar ali, a gente relembrar mais um pouquinho desse ciclo hidrológico, né? A gente trouxe aí esse esquema que nos mostra um pouco mais dessa dinâmica ali da movimentação desse elemento ali pela natureza, que no caso é a água, porque a gente está relembrando aí o nosso ciclo hidrológico, né? Então a gente tem um recorte ali do relevo, onde a gente consegue observar diferentes situações. A gente tem desde os oceanos, né, a água ali, ó, água do mar, por exemplo, né? E você está observando ali, olha, sem setas, sem palavrinhas ali no nosso esquema, mas a gente consegue observar essa movimentação, esse ciclo. Olha lá, os raios solares incidindo ali na crosta terrestre, né, ou no mar, por exemplo, e aí você visualiza aquela água evaporando, condensando ali, formando as nuvens. O vento leva essas nuvens para outros locais, né? Olha ali, quando ela está bem escura ali, ó, mais cinza, né? Ela vai precipitar em outra região. Então ela está caindo, está retornando para a superfície terrestre na forma de chuva, né? Que é essa precipitação. Ela volta ali para a sua forma líquida. Então assim a gente observa, né, o ciclo da água. E pode acontecer que em regiões mais frias, como nessa parte que a gente está visualizando aqui, ó, tá vendo que está mais branquinho? Porque aqui as temperaturas são mais baixas, né? O que vai acontecer? Essa precipitação ela pode acontecer na forma de neve, como a gente está vendo aqui, ó,
ou granizo, que é uma forma sólida da água. Então a gente viu aí essas mudanças, né, de estados físicos que caracterizam o ciclo da água. Então, para a gente observar aí nesse esquema o nosso ciclo, nesse recorte aí do relevo, tá bom? E aí, só para a gente ainda reforçar e visualizar, agora a gente tem as setinhas, né, onde você pode visualizar justamente esse ciclo acontecendo, essa movimentação da água. Observa ali as setinhas em azul, a água saindo ali do mar, né, está evaporando, formando ali as nuvens, e depois ela cai novamente na superfície terrestre, na forma de chuva, ou até mesmo de neve ou granizo. Tá bom? Muito bem. Então a gente pôde relembrar aí um pouco mais sobre o nosso ciclo hidrológico, ou o ciclo da água, né? Lembrando que é um ciclo muito importante para os seres vivos, né? Porque ele permite ali a manutenção da vida no planeta Terra, né? Também ele vai ser responsável ali pela variação de temperatura. Você pode observar na imagem, né, que o vento leva ali aquela chuva para outro local, então se formou ali aquela evaporação em uma região, mas o vento está levando ali aquela chuva para outro local. Então a gente tem essa dinâmica, né, também influenciando ali no clima, na temperatura, tudo isso também é a importância ali do nosso ciclo da água, ok? Nós vamos relembrar um outro ciclo, que é o ciclo do carbono, outro ciclo também muito importante para os seres vivos. Olha só, o carbono ele é um elemento encontrado de diversas formas na natureza e faz parte da composição dos seres vivos. O seu ciclo ele é influenciado pelas ações humanas. Nessa imagem traz um esqueminha aí para a gente observar um pouco, né, sobre essa relação ali entre os seres vivos, como a gente pôde observar, e essa dinâmica do ciclo do carbono. Então, olha só, o que a gente observa, né? Nós temos ali não somente o carbono, mas marcadinho de azul, nós temos ali o oxigênio, né? Então, olha só, quando nós expiramos, pela nossa respiração, a gente libera o gás carbônico, certo? E os vegetais, eles absorvem esse gás carbônico, pegam ali da atmosfera, para que eles possam realizar processos como a fotossíntese, né? Quando eles, após a realização dessa fotossíntese, quando eles produzem ali a matéria que vai ser utilizada no seu desenvolvimento, eles liberam oxigênio. O oxigênio eles não precisam, né? Então por isso que eles liberam. E olha lá, a setinha azul está indo para a pessoa, né? Para o homenzinho lá da imagem, justamente porque ele vai utilizar esse oxigênio na sua respiração. Então a gente tem aí o ciclo, né, pertencendo aí na nossa imagem, como a gente pode observar. Ok? Vamos ver informações aí sobre o carbono? O carbono ele é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas. Só para a gente relembrar, né, aquelas moléculas orgânicas, como, por exemplo, as proteínas, os carboidratos, as moléculas de DNA e RNA, por exemplo. E elas são essenciais para os seres vivos, além de alguns compostos inorgânicos também. Na atmosfera, o carbono está presente na forma de dióxido de carbono, representado ali pela sigla, né, CO2. Tá? Esse 2 quer dizer que temos duas moléculas ali, e o CO2 que representa ali o dióxido de carbono. E aí na imagem você visualiza, né, essas duas moléculas de oxigênio em vermelho e uma de carbono no meio. Também temos uma outra forma de representar pelas letrinhas ali, como você pode visualizar. Tudo isso para a gente entender que a molécula do dióxido de carbono, né, ela é formada por 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono, como a gente está visualizando. E aí vamos falar mais sobre o ciclo do carbono. Os organismos autótrofos fotossintetizantes assimilam o carbono presente na atmosfera, transformando-o em matéria orgânica, que é adquirida pelos demais organismos pela cadeia alimentar. O processo de decomposição também tem como um de seus produtos o dióxido de carbono. Além desses processos biológicos, a ação do homem também é responsável por liberar carbono no ambiente. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso na próxima imagem, que traz aí um esquema mostrando, né, para a gente que o carbono ele faz parte da composição dos seres vivos e o seu ciclo é influenciado pelas atividades humanas. Então, olha aí, nessa imagem a gente observa ali interagindo, né, os seres vivos, temos lá vegetais, animais e a liberação desse gás carbônico, né, desse dióxido de carbono para a atmosfera. E aí a gente está observando, né, que essas atividades humanas, como a
a queima dos combustíveis fósseis, ela libera para a atmosfera o dióxido de carbono. Os vegetais também podem liberar, e os animais, né, a partir do processo ali da digestão, liberam esse gás ali na atmosfera. E também, você observa ali abaixo na nossa imagem, que nós temos a matéria orgânica, né, morta, como no caso aquele animal ali que morreu nesse campo. E os agentes ali decompositores, né, os seres vivos decompositores, eles vão funcionar também reciclando esse componente, porque vão decompor essa matéria orgânica e devolver esse nutriente aí para o solo. Tá? Então, assim, a gente observa um pouco mais do ciclo do carbono. Mas também a gente tem aqui um outro esquema, né, para a gente relembrar um pouco mais ali da emissão, né, desse carbono no ar atmosférico, e a gente compreender também um pouco mais desse ciclo. Olha aí. Então, nós temos ali as emissões, né, do CO2, como a gente pode observar, o dióxido de carbono. Então, você visualiza aqui, ó, que nós temos atividades, né, humanas, temos ali as indústrias liberando ali esse carbono e outras atividades que são influenciadas também pelo homem, certo? Atividades vulcânicas também, que são formas naturais de liberar esses elementos, tá? E aí a gente pode observar a emissão do gás carbônico, do dióxido de carbono na natureza, certo? E depois ele pode ser reutilizado, né, por outros seres vivos, dando sequência aí ao ciclo do carbono, né? E aí nessa imagem a gente tem um pouco mais desses processos, como a gente pôde observar a combustão, né, que, no caso as queimadas que liberam ali o gás carbônico, entre outros processos que vão liberar para o ar atmosférico, certo? E aí a gente observa a decomposição daquela matéria orgânica morta, que devolve esse nutriente aí para o solo também, certo? E aí só para a gente compreender um pouco mais sobre essa emissão de gás carbônico aí na natureza, ok? Muito bem. Então a gente vai relembrar também outro ciclo, agora a gente vai observar um pouco mais sobre o ciclo do nitrogênio. E esse ciclo ele começa com a transformação do nitrogênio, representado aí por N2, da atmosfera em outros compostos nitrogenados. Então você visualiza aí nessa imagem, tem até uma informação para a gente, o ciclo do nitrogênio faz ele circular pelo ambiente e também pelos seres vivos, né? Também lembrando que é um outro elemento químico aí importante para os seres vivos, como a gente pôde observar. Então a gente tem ali a sua circulação, né, na atmosfera, também no solo e pelos seres vivos, né? Porque as plantas, né, alguns vegetais vão retirar ali esse composto, esse elemento químico do solo a partir das suas raízes, certo? Para que isso aconteça, alguns vegetais vão ter ali nas suas raízes, né, algumas bactérias que vão funcionar justamente na captação desse nitrogênio. Mas a gente vai entender um pouco melhor nas próximas imagens de cada uma dessas etapas do ciclo do nitrogênio. Começando aí com a fixação. A fixação é responsável pela transformação do nitrogênio em sua forma gasosa, e ele vai ser transformado em amônia e nitrato. Depois disso, a gente tem ali o processo da amonificação, que é responsável por apenas uma parte da amônia localizada no solo. A outra parte tem como origem os processos de decomposição das proteínas e outros resíduos nitrogenados. Esses resíduos são os presentes na matéria orgânica que está morta e em excrementos. A partir da amonificação, a gente observa ali a nossa outra etapa, que é a nitrificação. Bactérias nitrificantes do solo transformam a amônia em nitratos. E aí a gente observa depois, na sequência, a desnitrificação, responsáveis pela transformação do nitrato novamente na forma gasosa de nitrogênio. Dessa forma, o elemento é devolvido para a atmosfera, né? Então, em todos esses ciclos, a gente pôde observar, né, essa movimentação do elemento, né? Primeiro, sendo liberado ali pelos seres vivos ou absorvidos pelos seres vivos, como no caso do ciclo do nitrogênio que a gente observou agora, algumas plantas vão absorver ali do solo, né? A gente tem algumas bactérias que vão participar desse processo. Depois ele é utilizado, né, e pode também retornar para o solo. Assim a gente tem o ciclo do nitrogênio, certo? Espero que vocês tenham compreendido, tenham reforçado aí esses conteúdos e a gente se vê na próxima aula.